Leclerc surtando o pé da vida com a Ferrari, dive bomb do Piastri que poderia infartar o box inteiro da McLaren e Bortoleto pontuando numa corrida sólida. Que não choveu e por uma surpresa de 0 pessoas, foi uma procissão. Continua aqui para entender tudo o que aconteceu na corrida de hoje. Eu sou o Enzo. E eu sou o Henry e você tá no canal Racing Bros. No início da corrida, Charles Leclerc largou bem e conseguiu se defender dos ataques de Oscar Piastri e Lando Norris. E durante o primeiro stint, chegou a abrir cerca de 3,5 segundos pro Piastri, que era o segundo. Deu até uma esperança ali pros ferraristas, né? E até aí todo mundo pensava, nossa, essa Ferrari tá com um ritmo maravilhoso, de hoje não passa, hoje leva. Mas não. O Norris, que largou em P3, caiu para P5 logo na primeira volta, sendo ultrapassado pelo Russell e pelo Alonso. Ele perdeu as posições ao tentar atacar pelo lado de dentro, logo na curva 1. Ele acabou ficando espremido ali e perdeu as posições. A McLaren, vendo que não estava com ritmo bom no primeiro stint, tentou fazer ali um jogo com a Ferrari. Eles decidiram antecipar a parada do Piastri para a volta 19, na tentativa deles fazerem um undercut em Leclerc. Só que a Ferrari, em resposta a isso, já decidiu parar o Leclerc também. E foi o que fizeram, né? Só que essa atitude que a Ferrari tomou acabou revoltando o Leclerc, que não concordava com a estratégia, e isso deixou o clima ali meio ruim entre ele e o engenheiro dele. Isso, né, ocasionou aí, provavelmente, ele perdeu a concentração durante a corrida. O Norris, após perder 2 posições logo no início da corrida, optou por estender o seu stint, com isso optando por uma estratégia de apenas uma parada. O Norris fez sua única parada na volta 31, trocando de pneus médios para pneus duros, apostando que Leclerc e Piastri ainda fariam uma segunda parada. Então, quando todo mundo resolveu ir para o segundo pit, o Norris assumiu a liderança da corrida. Após a segunda parada de Piastri e Leclerc, o piloto australiano foi se aproximando cada vez mais da Ferrari. Daí ele passou com certa facilidade, e o Leclerc começou a elogiar a equipe inteira da Ferrari pelo rádio, daí o clima só foi melhorando. Após isso, o Piastri só tinha que manter o ritmo com seus pneus novos e chegar até Lando Norris. E ele até conseguiu. Nas voltas finais da corrida, ele foi se aproximando muito rápido do Norris, diminuindo a diferença que ele tinha de 12 segundos para apenas meio segundo. Isso já nas últimas voltas mesmo. Aí o que aconteceu? Na volta 69, penúltima volta da corrida, o Piastri ele deu uma emocionada ali e fez um dive bombing na curva 1 para tentar ultrapassar o Lando Norris. Ou no mínimo para tentar dar um susto nele, né? É, exatamente, porque foi por pouquíssimo que eles quase colidiram. Foi uma manobra que, como eles falou, deu um susto no Norris, mas também no box da McLaren e quem estava assistindo, em todo mundo, porque essa manobra foi bem arriscada. Após isso, o Norris só precisava segurar sua liderança até a bandeirada e garantir a vitória no GP da Hungria. A ótima estratégia de Norris e da McLaren compensou o erro dele na largada e garantiu a vitória para ele. Já Piastri, com um ritmo forte no final, pressionou até o limite, porém acabou errando no melhor momento que ele teria para atacar o Norris. A estratégia mais conservadora da McLaren e do Piastri fez com que o Norris se aproximasse no campeonato, reduzindo a vantagem para apenas 9 pontos na tabela antes da pausa de verão. O Leclerc, que parecia ter controle no início, ficou muito frustrado com a Ferrari. Eu acho que todo mundo ficou, né? Todo mundo ficou, cara, pelo amor de Deus. Quando eu vi ainda, não basta ter sido passado pela McLaren, mas aí o Russell passou, eu falei, pô, mano, não tem ali jeito. complicou. Ali complicou, mano. E no meio da corrida ali, esbravejando no rádio contra a equipe, claramente ele estava muito puto da vida. E com sangue quente ainda acabou fazendo algumas manobras arriscadas de defesa em cima do George Russell, o que custou para ele mais 5 segundos no tempo final. Agora vamos falar aí do nosso piloto brasileiro, né, o Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto manteve aí uma corrida consistente, largando da 7ª posição, logo na largada conseguiu ultrapassar o Stroll e se manter atrás do Alonso. Resistiu bem à pressão de Max Verstappen e se manteve sólido desde as voltas iniciais da corrida. O Verstappen que passou apagado aí no GP da Hungria, né? Ficou apenas na 9ª colocação. Ele no início da corrida, na tentativa de passar o Bortoleto e o Alonso, acabou antecipando sua parada, ou seja, ele optou por uma estratégia de 2 paradas no box. Porém, após a primeira parada, ele acabou retornando no meio do trânsito e teve dificuldades para conseguir se recuperar. Com isso, depois de lutar muito após a sua segunda parada, ele travou atrás do Leon Lawson, que segurou bem o Verstappen. Com isso, ele teve que ficar apenas com a 9ª posição. E assim, não tinha muito o que fazer, infelizmente, para a Red Bull, né? O Verstappen não estava com um ritmo muito bom esse final de semana e eles tinham que arriscar alguma coisa, né? Mas infelizmente não deu certo. Se a estratégia ali do Verstappen desse certo, né, ele não voltasse tão preso no trânsito, eu acho que ele conseguiria passar o Bortoleto e o Alonso com facilidade. Ele conseguiria ali um 5º lugar. Inclusive, antes dele chegar no Leon Lawson, ficar travado atrás dele, ele estava com um ritmo bom, ele estava rápido. Mas chegou um certo momento em que os pneus do carro da Red Bull pararam de funcionar e ele simplesmente travou atrás da Racing Bulls.
Já Bortoleto adotou a estratégia de apenas uma parada, gerenciando muito bem os pneus da sua Sauber, a ponto de entre a volta 30 e 35 ele falar que o pneu estava melhorando. Ele parou na volta 40 e trocou os pneus de médio para duro, o que na minha visão foi muito inteligente da Sauber. Se na hora que o Verstappen parasse, a Sauber resolvesse parar o Bortoleto logo em seguida, ia ser complicado para ele, porque ele ia voltar atrás do Verstappen e atrás do mesmo trânsito. Ou seja, a chance de pontuação dele seria muito pequena. Então, esticar o stint do Bortoleto foi a estratégia perfeita para ele conseguir garantir o 6º lugar e marcar 8 pontos. Uma estratégia aí muito bem executada da Sauber. E muito bem gerenciado os pneus do Bortoleto. Seu ritmo foi bem consistente e muito bem administrado, tanto que teve uma hora da corrida que ele até chegou perto do Alonso, mas ele não conseguiu chegar a passar, né? Porque a Aston Martin do espanhol estava com um ritmo bem melhor do que a dele nesse final de semana. Com isso, o Alonso conseguiu abrir uma vantagem confortável para não ter ataque do Bortoleto. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 6º lugar, conquistando o melhor resultado da sua carreira até agora e ajudando a Sauber a uma série aí consecutiva de pontuação, já sendo a 6ª corrida que eles estão pontuando, consecutiva. Com esse desempenho, Bortoleto foi eleito piloto do dia e somou mais 8 pontos aí na tabela de classificação. Nesse momento ele ocupa a 17ª posição no campeonato de pilotos, à frente de Oliver Behrman da Haas e Yuki Tsunoda da Red Bull. Bom, nesse momento Oscar Piastri é o líder do campeonato com 284 pontos, seguido de Lando Norris da McLaren com 275, e Max Verstappen ainda se segura na 3ª posição com 187 pontos. Na classificação de equipes, a McLaren se mantém em primeiro lugar com 559 pontos. Isso aí, com um caminhão de diferença para a Ferrari, que tem 260. E a Mercedes vem próxima da Ferrari na classificação com 236 pontos. A Red Bull ou Max Verstappen Racing tem 194 pontos. Tá próxima, mas não vai conseguir mais do que isso. Com os 8 pontos conquistados pelo Bortoleto hoje, a Sauber está em 7º lugar no campeonato, apenas 1 ponto atrás da Aston Martin, que tem 52. Bom, chegamos na pausa de verão. A Fórmula 1 volta daqui a aproximadamente um mês apenas. O que nós podemos esperar aí da McLaren? Será que eles vão deixar os dois brigarem até o final? A diferença é muito pouca, são apenas 9 pontos. Será que vai até o final, a última corrida, essa briga pelo título? O fato é, a McLaren já levou o título de construtores. Ela não tem mais com o que se preocupar ali atrás. A Ferrari não vai alcançar, muito menos a Mercedes. Já a Ferrari, por mais que esteja ali em 2º lugar, tá a ladeira abaixo, né? O Hamilton vem completamente desmotivado, se chamando de inútil, e o Leclerc vem puto da vida com a equipe. O que a gente pode esperar pro resto da temporada da Ferrari, hein? Que dupla, meus amigos. Tá uma beleza. E o que podemos esperar da Red Bull? Max Verstappen vai conseguir manter carregando a equipe nas costas sozinho? O Tsunoda finalmente vai acordar depois das férias de verão. Ele já andou mais próximo do Verstappen esse final de semana, mas ainda não é o suficiente. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que a gente pode esperar pro resto da temporada. A Fórmula 1 volta daqui um mês praticamente. Vamos ficar várias semanas sem Fórmula 1. Então se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder, para sempre o YouTube estar notificando vocês. E não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo e também estão na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.